Sim, E agora foi? agora tem a sua imagem e tem o agora foi, tem o seu vídeo. Legal, pronto, que bom. Leandro, mas isso mesmo, ó, nesse momento agora de pandemia, de muita vídeo, né, muita conferência, muita conversa à distância, a gente vai se adaptando com vários sistemas. Hoje, por exemplo, é a primeira vez que eu estou fazendo essa conversa usando a aplicação do Instagram. Nós já conversamos algumas vezes, mas sempre usando um outro aplicativo, né, de videoconferência e aí transmitindo depois ou mesmo na hora pelo Facebook ou pelo YouTube. O Instagram ele não permite, né, fazer essa transmissão a partir de outro aplicativo. Então, mas temos muita gente que tem o Instagram que não tem o Facebook. Então, nós decidimos fazer a transmissão pelo Instagram e aí replicar essa transmissão no Facebook. O que eu já tinha adiantado para quem estava nos acompanhando, e tem até bastante gente, é que existe uma ansiedade, uma angústia muito grande das pessoas por fazer os testes quando apresentam sintomas. Principalmente aquelas pessoas que são mais responsáveis, que moram com pais idosos, ou que convivem, né, com pessoas de grupo de risco, ou que são do grupo de risco, e às vezes ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, já procuram lá o call center da prefeitura, ou mesmo vão a um posto de saúde, vão ao laboratório já para querer fazer o exame. Se o laboratório não pergunta quanto tempo ele está apresentando sintomas, acaba fazendo lá um teste rápido, que as pessoas, eu não sei se você sabe, elas entendem que o teste rápido é um teste com menos eficácia que o PCR, por isso que ele é mais barato. A maioria das pessoas tem esse pensamento, não tem noção, na verdade, que são testes diferentes. E aí, como nós já conversamos, você deu uma explicação muito didática, eu gostaria que você passasse essa explicação agora, né, para quem está nos acompanhando e vai ver depois. Por favor, então, está aí com vocês, apresento-lhes o meu ex-colega de faculdade de Direito, professor doutor da Universidade do Estado de Mato Grosso, professor Leandro Nogueira Precinotti. Obrigado, Cesare, obrigado pelas palavras gentis. Eu devolvo-lhes todas essas palavras em dobro. O que eu vejo é assim, Cesare, o exame, ele é mais uma das ferramentas que a gente tem para lidar com essa pandemia, né? Algumas coisas precisam ficar muito consolidadas, mas depois a gente pode até vir a falar sobre isso. O que acontece é, a pandemia veio para ficar. Então, quando a gente pensa, olha, a pandemia está indo embora, ou então a pandemia, quando voltar ao normal, essas coisas todas, eu entendo que isso aí é um desconhecimento técnico do que está acontecendo. E esse desconhecimento técnico está em todas as áreas, ele está entre médicos, ele está entre biólogos, entre farmacêuticos, entre enfermeiros. Você vai conversar com o médico, vai falar quando voltar ao normal, você vai conversar com o enfermeiro quando voltar ao normal, você vai conversar... Não, cara, não pense em normal por enquanto, tá? Por enquanto a gente não tem expectativa de normal, tá? Não existe. A gente tem agora esse cenário, que a gente tem que fazer de tudo para lidar com esse cenário, para que a gente sofra o mínimo possível. Então, isso seria uma maior maturidade. E os testes, depois a gente fala das aplicações dos testes, mas vamos entender quem são os testes. Os testes, eles podem ser feitos mais no começo dos sintomas, ou os testes podem ser feitos mais tardiamente. Os testes feitos mais no começo dos sintomas, eles buscam o vírus, enquanto que os testes feitos mais tardiamente, eles buscam os anticorpos que o corpo produz contra o vírus. Entre os testes que são feitos mais no começo dos sintomas, a gente tem de dois tipos. Você tem os testes que buscam o material genético do vírus, e você tem um teste que vai buscar as proteínas do vírus, que a gente chama de antígeno. E já os testes feitos mais tardiamente, como eu falei, ele vai buscar os anticorpos. A gente mantém com os anticorpos. Mas é lá nos anticorpos que estão os testes rápidos. Tá bom? Os testes no começo dos sintomas não tem teste rápido. Então, se a gente for pegar, por exemplo, do segundo dia até o sétimo dia, é possível fazer aquele teste. Desculpa, tem que ficar bem claro. O primeiro dia é o dia do sintoma.
Certo. Então a gente vai chamar de primeiro dia o dia do sintoma. Ah, mas então é o primeiro dia da infecção. Não. Você pode ter tido antes do primeiro dia até 14 dias que você estava com o vírus, mas não estava com sintoma. Sim. Então, se eu sentir hoje o primeiro sintoma, daqui a pouco a gente fala de sintoma, mas se eu sentir hoje o primeiro sintoma, quer dizer que eu tenho que parar e pensar nos últimos 14 dias com quem que eu entrei em contato. Se a gente imaginar que, como qualquer problema de saúde, qualquer infecção, existe mais ou menos um ciclo de subida e depois descida, o que a gente consegue perceber é que eu não preciso imaginar os 14 dias para trás, mas pelo menos uns 10 dias para trás eu preciso imaginar. Porque o primeiro e o segundo dia, talvez você não estivesse passando o vírus para frente. Mas vamos lá. Hoje é o primeiro dia. Aí eu vou sentir o primeiro sintoma. Já fico naquela agonia para querer saber o que é esses primeiros sintomas. Se é Covid ou algum outro problema. A partir do segundo dia do sintoma, até aproximadamente o 7º dia do sintoma, o teste que vai ser mais eficaz é o teste de RT-PCR. Ele vai buscar pelo material genético do vírus. Já existe um outro teste, aqui em Cáceres tem, ele vai buscar a partir do 3º dia até aproximadamente o 7º, 8º dia, ele vai buscar a proteína do vírus. Esse teste, que é o teste que busca os antígenos, ele vai ter uma eficácia muito menor de sensibilidade. A especificidade dele é alta. Ele não vai pegar qualquer outra coisa e considerar Covid. Você não vai ter... O falso positivo dele é muito pequeno. Certo. Mas a sensibilidade dele é baixa. Então ele está na casa de 86% a sensibilidade. Isso quer dizer que você tem 14% de erro no teste de antígeno. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso são os documentos oficiais e o estudo da Fiocruz. Tá? Então a gente tem 2 documentos, o teste de antígeno. O teste que busca o antígeno, ele tem uma margem de erro que ele garante, que o positivo seja realmente positivo, em até 86% dos casos. E 14% pode ter algum erro, tanto de falso positivo quanto de falso negativo. Mas a especificidade dele é muito boa. Então, por exemplo, deu positivo, a chance de ser falso positivo é pequeno e muito provavelmente é positivo. Tá? Esses testes, eles buscam o vírus, e que nem eu falei, vai até o 7º dia depois do começo do sintoma. E isso é bom, porque você está pegando logo o começo da história, né? Aí, aproximadamente perto do 8º dia, a Anvisa coloca 8º dia, tá? Começa a aparecer em quantidade suficiente um anticorpo que ele tem um grupo chamado IgM. Esse anticorpo é o primeiro que é produzido. Todas as infecções, o primeiro anticorpo a ser produzido é o IgM. Os testes de IgM são todos com uma baixa seletividade. Então, a sensibilidade dele é baixa. Então, por exemplo, se eu fizer exame para IgM exclusivamente, que seria a partir do 8º dia em diante, a chance de eu ter erros é alto. Porque em todos os testes para IgM que foram verificados pela Fiocruz, todos eles tiveram baixa sensibilidade. Mas ele tem alta especificidade. Ou seja, deu negativo, pode ser falso negativo. Deu positivo, muito provavelmente é positivo. Você vai ter outras coisas que vai acompanhar. Sintomas e assim por diante. Por isso que é muito importante que esses testes, eles sejam acompanhados por algum tipo de atendimento médico, que seja o teleatendimento que a gente tem.
teleatendimento aqui em Cáceres. Mas é a conjuntura tanto dos sintomas quanto os exames é que vai permitir o real diagnóstico. Lá pelo 15º dia útil, então assim, teste de IgM, eu vou ser muito franco, a Anvisa coloca a partir do 8º dia. Eu diria para fazer o teste de IgM depois do 10º, tá bom? Eu tenho coleções de casos de falsos negativos com teste para IgM. Não vou ficar aqui relatando os casos, mas já chegou para mim vários. Lembrando assim, eu sou biólogo, tá? Não atuo nessa área, quem atua são os médicos, mas eu tenho estudado muito. E aí, por estudar, as pessoas contam histórias pra gente. Você sabe disso, Cesare, porque provavelmente algumas pessoas te buscam para tirar dúvida. Aí tem um outro tipo de anticorpo que é produzido mais tardiamente. Ele vai ser produzido, segundo a Anvisa, a partir do 15º dia. Eu encontro literatura que é a partir do 14º dia. É mais ou menos por volta do 15º dia do primeiro sintoma. Mas veja só, a gente está falando de 14º dia do primeiro sintoma, a gente está falando de até 28 dias atrás de contaminação. Olha o tempo que rolou. A gente está falando de 28 dias. Vou descontar 10 aí. A gente está falando de 20 dias que esse cara está passando esse vírus para frente. Nessa hora, lá no 15º dia, o paciente ele está produzindo IgG. E aí ele pode fazer o teste rápido para IgM e para IgG. Vários testes rápidos são de IgM e IgG. E tem teste rápido que faz separado, o de IgM e o de IgG. Tá certo? Bem, quando você faz o teste para IgG, esse tem alta sensibilidade e alta especificidade. Ele é muito bom. O teste para IgG é muito bom. A única coisa que você vai fazer é quando você está curado. Sim. Então, assim, será que eu preciso desembolsar R$200? Sem falar mal do farmacêutico, não é isso. Mas para eu ir lá na farmácia, me disseram que estava na casa de R$200. Eu não sei quanto está. Um exame lá na farmácia? Será que é isso que vai valer a pena? Ou será que, opa, não, pera lá. Vou me tratar, vou fazer aquele atendimento médico no teleatendimento e tal, e vou aguardar para fazer o exame, ou pelo SUS, ou por algum outro mecanismo que a prefeitura tenha, para poder aferir se eu estou com o vírus ou não. Então assim, o teste rápido... PCR, nós deveríamos incluir mais testes PCR. Cara, o teste PCR, ele é o teste que a OMS, até mesmo os próprios documentos do Ministério da Saúde, coloca como teste ouro. Ele é o teste que é o que detecta mais cedo e é o teste com maior confiabilidade. Tem alguns kits que deu 100% de segurança com 100% de especificidade, ou seja, o teste é quase que infalível. Se falhou, falhou ou no momento da coleta ou no procedimento técnico, mas o teste seria infalível. Então, o PCR, ele vai detectar o mais cedo possível e ele vai ter menor quantidade de erros possível também. O ideal, 5º dia depois do primeiro sintoma. Então o cara tem o primeiro sintoma, depois de 5 dias, pega aquele cotonetão, coloca, faz aquela coleta, pode fazer também oral, tá bom? E aí leva para análise. Geralmente eles têm utilizado nasofaríngeo, né? Orofaríngeo eu vejo muito pouco. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Então, o primeiro teste que a pessoa faria, ou seja, a partir do... Vamos colocar assim, fazer um cronograma. Comecei a apresentar sintomas, faço um histórico dos meus últimos 15 dias, 14 dias, e lembro que eu tive, por exemplo, contato com gente que veio, sei lá, dos Estados Unidos, que veio de São Paulo. Eu falo, então posso ter me contaminado ali, pode ser que eu tenha me contaminado. Por uma coisa que eu até recomendo às pessoas, se isso acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com essas pessoas, o telefone, alguma coisa, saber se elas estão doentes. Porque se elas falam, eu estou doente, estou com suspeita de Covid, e você começou a apresentar sintoma, então você está já, como se diz,
já tem uma evidência a mais que seja. Mas nesse primeiro dia, não adianta eu ir fazer teste nenhum. Nem o PCR, nem o teste rápido. É isso que a gente tem que deixar muito claro para a população. Então, não adianta no primeiro dia de sintoma, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. O primeiro teste detectado, como você disse, vai ser a partir do quinto, o teste o ideal molecular. E os outros testes, o teste não vai detectar nada nesse quinto dia. Nesse momento, não. Nesse momento, falso negativo. Isso, então, foi o que eu falei. Então, você pode estar com a Covid, vai fazer o teste rápido, vai dar um negativo, e você ainda vai acabar achando que está tudo bem, vai continuar viajando, vai continuar fazendo, né, tendo contato com as pessoas. Então, é muito importante estabelecer isso daí. A pessoa começou a ter sintoma, não adianta fazer nenhum teste dentro de 5 dias. Com 5 dias, aí você falou que seria interessante fazer com 8 dias, né, o PCR. Os testes para IgM, eles podem começar a ser feitos a partir do 8º dia. No entanto, eu acho que vale mais a pena esperar um pouco mais de tempo. Então, lá pelo 10º dia, você vai fazer o teste de IgM. Só que IgM é um teste rápido que tem tido muito problema. Certo. Então, assim, eu recomendaria... O PCR já vai fazer seguramente a partir do quinto. PCR, tranquilo. 5º dia de sintoma, PCR é um teste ouro. É um teste ouro, é um teste de altíssima confiança. Se der negativo no PCR, muito provavelmente você está com algum outro problema que não Covid. Não dá para jurar, mas muito provavelmente você está com outro problema. Tá? Lembrando que agora a gente está vivenciando outras enfermidades, porque agora é uma temporada de infecções por vírus respiratório. Se agora é uma temporada de infecções por vírus respiratório, é natural que a gente encontre gripe, que a gente encontre até mesmo outros coronavírus. Eu não sei se aqui em Mato Grosso está circulando outros coronavírus, precisaria saber, eu realmente não busquei essa informação, mas existem outras infecções respiratórias que podem dar esse sintoma, né? E, assim, uma coisa que eu acho que vale a pena também ser dito é o teste do PCR, ele é um teste que precisa de certificação laboratorial, ele precisa de alguma estrutura laboratorial, enquanto que as requisições que existem para o teste rápido são muito menores. E aí o que acontece? Como a gente tem um histórico de baixo investimento em essas estruturas permanentes, o que não é uma crítica, veja só, todo mundo sabe que o Brasil tem pouco dinheiro e ponto, mas como a gente tem esse histórico, hoje, para a gente montar esse tipo de estrutura no estalar de dedos, é difícil. Aí, beleza, a gente vai correr para onde? Vai correr para o teste rápido. Só que o teste rápido, ele é um teste o quê? Ele é um teste tardio, ele vai acontecer mais tarde, quando essa pessoa provavelmente já passou esse vírus para frente, se não tomou os devidos cuidados. Como a gente tem que cortar o ciclo, aí é aconselhável mais o teste de PCR do que o teste rápido. Leandro, não seria o caso, então, como você diz, você é biólogo, né? Mas a biologia que desenvolve o que a medicina aplica. A biologia, a medicina é a biologia aplicada. Como diz a minha filha, que é bióloga também, a medicina nada mais é do que a biologia numa espécie só, né, que é a espécie humana, mas aplica os conhecimentos de citologia, histologia, etc., que vêm da biologia. Então, agora, mas eu estou falando com um professor de biologia, que deu educação técnica e que deu agora para entender, acho que perfeitamente, que não adianta partir para aquele desespero de fazer teste no início dos sintomas, mas não seria o caso, então, que nós temos hoje, com essa baixa infraestrutura para fazer os testes PCR, com esse tempo de fazer o teste rápido. Não seria o caso, então, de nós confiarmos mais e considerarmos como paciente de Covid em cima das análises clínicas, ou seja, quando o médico faz pelos sintomas, pelo histórico, pela anamnese, e aí diz assim, olha, você está com Covid. Eu não preciso esperar o teste para dizer que você está com Covid. Vamos começar a fazer o tratamento, ou vamos começar a fazer o procedimento que queira fazer, que seja a educação que a gente fala, são os conhecimentos de beira de leite, né, que cada médico tem, que vai fazer, o médico da confiança, porque esse negócio de falar sempre, número de estatística, a gente sabe que tem muita gente negacionista.
do vírus, falando assim, ah, não, mas testou, foi confirmado, não sei o que, então não é Covid. Parece que é sei lá, uma etiqueta, né? Se não tem teste, não tem Covid. Então, na Idade Média, a peste bubônica não matou ninguém, porque ninguém testou naquela época. A gripe espanhola não matou ninguém, porque ninguém testou naquela época. A gente sabe, né, do quantitativo. Por que eu falo isso? Porque nós temos que imaginar como política de saúde pública onde a gente vai aplicar os testes. Aí eu te pergunto, testes rápidos, como estratégia de saúde pública, nós usaríamos para quê? Teste rápido, ele é aconselhado pela OMS para fazer levantamento epidemiológico para a gente criar política pública de saúde, mas não para diagnóstico. Por quê? Porque, teoricamente, o grupo da saúde, o grupo médico, ele já resolveu o caso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse teste rápido, você vai ter lá uma dimensão populacional que você vai aplicar esse teste rápido, para isso existem cálculos estatísticos, e aí você vai saber qual que é a porcentagem de pessoas que já teve a doença e que potencialmente podem estar imunizados. Eu coloco entre aspas esses imunizados, porque ainda existe dúvida com relação ao tempo de duração dessa imunização. A princípio, todas as pessoas que se curaram, elas estão imunizadas. A pergunta que fica é por quanto tempo elas estarão imunizadas. Então, o que eu percebo? Sem dúvida nenhuma, algumas coisas são muito mais importantes do que o teste. O teste, ele se torna importante para fazer o teste rápido, mais especificamente, desculpa. O teste rápido, mais especificamente, ele se torna importante para fazer esse estudo laboratorial. Desculpa, sim, epidemiológico, esse estudo epidemiológico. Agora, muito mais importante é monitorar sintoma, distanciamento. E isso é uma coisa que a gente falhou. Eu estou falando eu falhei. Porque assim, no meio de tanta recomendação, Cesare, e era assim, quando chegar em casa, as compras, lava tudo, tira o sapato antes de entrar em casa, tira a roupa, espera 24 horas antes de colocar na máquina. Que a população estressou, cara. A população estressou num grau que psiquicamente a população ela começou a jogar toalha. Sim. E a gente perdeu a essência, porque assim, nem todas as medidas têm a mesma importância. Todas as medidas são importantes? São, mas nem todas têm a mesma importância. Tem algumas medidas que são muito mais importantes, e aí pode jogar pedra à vontade, eu me garanto. Distanciamento é a primeira. Distanciamento é a primeira. Distanciamento social ele tem que ser respeitado o tempo todo. E a gente ficou apertando tanto, em tanta coisa, uso de máscara e não sei o quê, que a gente esqueceu de apertar naquela que é a mais eficiente. Digamos, 90% da eficiência está no distanciamento. E daí eu fiquei assim, tem que usar máscara, tem que não sei o quê, tem que ter o cara passando álcool na frente do mercado, tem que ter... Cara, a gente se perdeu. Cara, muito mais importante é assim, no mercado, vamos fazer o seguinte, fluxo unidirecional. O cara vai entrar por esse corredor aqui, vai passar por essa gôndola. Mas ele não quer nada dessa gôndola. Dane-se. É o fluxo. Ele vai passar por todos os produtos. E você vai andar atrás desse cara em fila indiana. E o mercado, ele teria esse fluxo e as pessoas não se cruzariam. Isso é muito mais eficiente do que um monte de pataquada que a gente aprontou. Então, Leandro, e o que a gente tem percebido aqui, tanto em casa, eu não vou falar só de casas, mas vou falar de Brasil. As pessoas absolutamente estão ignorando a questão do distanciamento. Exemplifico. Nos supermercados, estão indo famílias inteiras fazer compra. Né? Então, vai família, criança encontra criança dentro do supermercado, toma contato, brinca, né? E a gente vê, como você falou, as pessoas, como não há um fluxo, elas vão e voltam. E aí a gente tem supermercado, tem mercadinho de bairro, né? Nenhum deles foi adotado, por exemplo, uma estratégia, essa de fluxo único, essa de uma pessoa só por família, apesar de até um decreto já no município já estabelece esse limite, mas a gente percebe que ele não é observado. E aí o que acontece? Vou exemplificar, nós estamos agora há 2 semanas em lockdown e há 2 semanas o número de pessoas infectadas detectadas com teste subindo. Ou seja, em tese, deveria reduzir, ou pelo menos estacionar. A gente sabe que com 2 semanas já era para ter uma redução. Infelizmente, tem o contrário. Né? A gente está vendo
mais pessoas aglomerando no supermercado, mais pessoas aglomerando em lojas, empresas que foram autorizadas a fazer trabalho interno, foram autorizadas, inclusive, numa reunião online com o prefeito, falou, não, trabalho interno pode. Elas pegaram seus vendedores externos e colocaram eles para ir trabalhar internamente. Ou seja, de toda forma, a empresa tem 30, 40 funcionários que diferentes estão indo para dentro fazer um trabalho interno, ou seja, também compartilhando, né, alguma contaminação que eventualmente tem. E como você falou, né, o distanciamento seria no 90% da, da eficácia das políticas públicas. E nós estressamos a população com os 10%, obrigando o comerciante a ter álcool gel na frente. Ele não tinha esse funcionário, ele teve que contratar para passar o álcool 70 na mão do cliente, obrigando a usar máscara, obrigando a ser fechando algumas atividades, né, por fechar, porque olha que coisa interessante que aconteceu em Cáceres. Foi feito um lockdown, fechou a cidade toda, mas tudo que tem na PR continua funcionando. Como se a PR fosse fora de casa, não é? Né? Aí o que acontece? As pessoas que não estão encontrando algum serviço, seja restaurante, seja alguma coisa, em outros locais também, para a BR, porque sabe que ela tem. E é justamente onde a gente tem um contato com pessoas que estão em trânsito, seja caminhão, seja carro pequeno. Então, infelizmente, a gente não tem visto uma política que seja com finalidade, vamos dizer assim, que tenha perspectiva de solução, perspectiva de eu pedi para fazer essa conversa com você, acredito que nós vamos fazer outras, né, porque nós temos alguns outros assuntos para discutir, mas esse, como eu disse, em relação aos testes, teste rápido, teste PCR, porque a gente vai dar uma aliviada no psicológico das pessoas, principalmente quando tem aquele primeiro sintoma e já quer fazer o teste. Então, gente, quando você apresentar o seu primeiro sintoma, como o professor Leandro disse, o primeiro sintoma que você tem que é compatível com o uso da Covid. Pega um caderninho e anota com quem você esteve, onde você esteve, com quem você falou, de pessoa diferente do seu convívio, está lá nas suas últimas 2 semanas, vamos colocar assim, que é o que você vai lembrar. Guarda, né? Por quê? Se no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, você tiver um agravamento, manutenção desses sintomas, aí a minha sugestão, eu não sou professor, mas eu estou dando a minha sugestão prática, é o quê? Tentar entrar em contato com essas pessoas e saber se estão doentes. Pode ser que elas sejam assintomáticas, que elas te passaram a doença e não tem nada, mas é possível também que elas tenham o sintoma e tenham apresentado, aí você já, realmente, você já tem mais uma evidência. E se tem o primeiro sintoma, já se isola, já deixa de ir ao mercado, já deixa de ir trabalhar, já comunica que você está com o primeiro sintoma. O teleatendimento hoje que tem disponível, o doutor André Amaral, que tem feito teleatendimento como médico, tem uma equipe, inclusive uma equipe multidisciplinar, com professores acadêmicos da UNEMAT, profissionais da equipe de saúde, que atende pelo telefone do call center, tem 4 linhas lá do call center. Tem agora um DIS que tira dúvidas, né, da Covid, que é um telefone fixo. Então, o primeiro sintoma é entrar em contato. Não adianta buscar fazer teste. É isso que a gente quer elucidar hoje, nos primeiros sintomas. A partir do 5º dia, fazer o teste, que é o teste ouro, que é o RT-PCR. E RT não é real time, né? Transcriptase reversa. Isso, o pessoal confunde com real time. É que o real time é o equipamento que vem depois da transcrição reversa. Certo. Você faz primeiro a transcrição reversa, depois você vai fazer a leitura no real time utilizando um corante fluorescente. Pois é. Tá? Agora, uma coisa, Tiago. Tem muita gente também que tem chamado vírus de Covid. Covid é a doença. Então, quando você vê um post assim, falando assim, olha, um médico tal, pesquisador, não sei onde, disse que você elimina o Covid com água morna de manhã. Então, falar o Covid, já saiba que é fake news. É uma forma de você identificar já a fake news. Né? O Covid não é a doença. E aí, voltando. Então, 5º dia, aí já está apto a fazer o teste. Se tiver o diagnóstico clínico da doença, que é o que a gente entende, o médico tem que fazer a avaliação, se vai te tratar com analgésico, se vai te tratar com antibiótico, se vai fazer um raio-x de pulmão, se vai fazer tomografia. Isso é decisão médica. A ação que ele vai usar, seja o que for. Leandro, a gente está terminando o nosso tempo.
Nós preparamos, agradeço a sua participação anterior na elaboração daquele gráficozinho que vai falar, a gente vai disponibilizar, que fala sobre as fases em que tem maior detecção do teste, mas eu queria, como biólogo, né, que você nos falasse também sobre o que você tem monitorado aí no mundo em relação às medicações. A gente sabe que a estratégia de tratamento varia do médico, ele tem liberdade para escolher como quer tratar. Né? E eu confio no médico. Eu estou falando para você, se eu estiver doente, que Deus me livre, nunca aconteça, mas se eu morro de medo dessa doença, mas se eu ficar doente e o médico falar que eu tenho que tratar com chá de melão de São Caetano, eu vou tomar. Se ele falar que eu tenho que tratar com cloroquina, eu vou tomar. Ivermectina, o que ele mandar eu tomar, eu vou acreditar e vou tomar. Mas o que você tem visto, principalmente o que o pessoal fala de eficácia de medicação profilática, né, de prevenção? O que você tem ouvido? Então, isso aí é bem complexo. Vamos lá, rapidinho para não abusar. Cara, 3 coisas, vamos lá. Profilaxia é antes do problema, tá? Precoce é no começo do problema e tardio é quando o problema está lá na frente. Então, o que é tratamento tardio? É internação. Isso é tratamento tardio. Então, se o cara for buscar tratamento só lá na internação, já está grave. No começo do tratamento, a gente poderia chamar de tratamento precoce. Esse é o que a gente pode tentar com o Covid aqui na cidade, seja lá onde for. O governo tem lá a política de tratamento dele, não vou entrar em detalhes. Cada um vai fazer a sua escolha, vai ser um direito individual. Mas daqui a pouco eu vou fazer um paralelo que vai ficar bem claro. E agora, profilático. Profilático é distanciamento social, máscara, lavar a mão e etiqueta ao espirrar. Essas 3 coisas estão lá na Sociedade Brasileira de Infectologia. Os caras emitiram um documento lá de 4 páginas, falando sobre medicação, não sei o que e tal, e o que é o mais eficiente. Tá lá, eles colocam em negrito grifado. Pode entrar na Sociedade Brasileira de Infectologia, não acredita em mim. Vai lá no documento deles. Está escrito lá, distanciamento social, máscara, se possível usa um óculos ou um face shield, tá? Lavar as mãos e etiqueta respiratória. Então, etiqueta, se for respirar, ninguém ficar também no cangote da gente, não fazer nada disso. Esse é a profilaxia. Vamos falar agora de tratamento precoce. Só que eu não vou falar do medicamento, eu não quero falar de medicamento, porque daí entra o cara é cloroquiner, o cara é anticloroquiner, o cara é Ivermectin, o outro não é Ivermectin. Não quero entrar, mas eu vou fazer um paralelo. O negócio é o seguinte, cara. HIV você conhece. HIV você conhece, você sabe como contagia. Você sabe como contagia. Geralmente é uma relação, geralmente. Mas a campanha é o quê? Use camisinha. Tem outras vias de contaminação, mas a campanha é focada. Use camisinha. Tá? Distanciamento social, máscara, lavado, é a camisinha 2.0. Aí, tem um montão de medicação que essas medicações novas fazem com que um paciente com HIV, graças a Deus, tenha uma vida boa. Tenha uma vida, né, como a de outras pessoas. Né? Ele se torna um soro positivo. Só que, por causa disso, você vai deixar de usar a camisinha? Não. Você vai usar. Porque você não quer correr o risco. Então, se você não deixou de usar a camisinha, mesmo sabendo que tem algum tipo de medicamento, que não é cura, certo. Então, eu quero que você mantenha o distanciamento, mantenha a máscara, lave a mão e tenha etiqueta respiratória ao espirrar, cobrir aqui com o braço. Esquece esse negócio de cumprimentar com o cotovelinho, larga a mão disso aí. Isso aí não tem nada a ver. O cara espirra no cotovelo e cumprimenta. Né? Então é oi de longe. E essas 4 condutas, vou repetir de novo: distanciamento, máscara, lavar as mãos e etiqueta respiratória. Essas 4 coisas é a nova camisinha, meu amigo. Porque não interessa que tem medicação, porque a medicação não é garantia. Isso eu te dou certeza.
Isso, Chess, independente se acredita em cloroquina ou não, se acredita em ivermectina ou não, não tem certeza. Aí, depois que pegou, é uma roleta. 80% se cura, 80% se cura sem precisar de auxílio nenhum. Certo. Então não me venha com exemplo pontual. Ah, mas minha sogra tomou. Sua sogra é um caso. Provavelmente ela está nos 80%. A maior probabilidade é que ela estava nos 80%. Então exemplo pontual não vai servir para nada. Nada. Joga fora o teu exemplo pessoal. Não vai servir para... Não, ele é muito importante sim, para você falar, ai, que bom, que legal, que bom que você se livrou, tal. Isso sim. Isso aí se chama empatia. Empatia você tem que ter. Desculpa, eu sou meio doido. Empatia você tem que ter. Tá bom? Agora, ficar utilizando exemplo pontual para falar, ah, eu vou tomar, porque... Se você quiser tomar, toma. Se você quiser tomar, toma. Tá bom? Mas a profilaxia são aquelas 4 condutas. Distanciamento, máscara, lavar a mão e etiqueta respiratória. Muito bom. Então tá. Leandro, professor Leandro, nós vamos encerrar. A gente conseguiu transmitir também simultaneamente no Facebook. Tem uma série de perguntas aqui, um pouco mais, até mais complexas, né? E acredito que a gente vai fazer um compêndio dessas questões aqui e, de alguma forma, nós vamos responder, seja numa próxima oportunidade, nós dois, de repente até numa outra plataforma, a gente juntando mais algumas pessoas, mas o mais importante foi o recado que foi dado para a população. Agradeço muito o seu empenho, tem acompanhado o seu trabalho em outras frentes também de combate à Covid, né, nos grupos de desenvolvimento de estratégia, nos grupos científicos, né, de combate à Covid. A gente tem visto aí o seu empenho em fazer isso. Um agradecimento especial ao NEMAT, que não está se colocando como espectadora do problema, ela partiu para o protagonismo, tanto ressalto, falo novamente, da participação no call center dos professores, alunos da UNEMAT, e a gente tem visto aí, não só diretamente na área da saúde, mas toda uma área social e outras áreas também, a UNEMAT integrada. E, óbvio, não é a instituição UNEMAT, são as pessoas que fazem parte dela, né? São os professores, são os pesquisadores que têm essa empatia, como você disse, e se dispõem a fazer um pouco mais. Então, agradeço, vamos ter uma nova oportunidade. E para vocês que fizeram as perguntas, pode deixar que a gente vai ler todas as perguntas, mas nosso tempo está acabando. O Instagram já ele corta a nossa transmissão, mas a gente vai fazer um compêndio de todas essas questões aqui e tentar respondê-las. E conforme o pessoal está pedindo, já vamos provavelmente marcar uma próxima conversa. Então, fica aí já o nosso convite e aí nós avisamos, né, para a população aí quando que vai ser nosso próximo encontro. Por enquanto, muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado mesmo, cara. Eu estou agradecendo em meu nome e em nome da UNEMAT, tá bom? Obrigado. Um abração, cara.